A fascinante história da neurociência, da antiguidade aos avanços modernos. Você já parou para pensar como o cérebro se tornou o centro das nossas investigações científicas? Como passamos a entender que essa massa cinzenta é a chave para nossos pensamentos, emoções e ações? Ao longo da história, muitos acreditavam que era o coração, e não o cérebro, que governava nossas vidas. Mas, ao longo dos séculos, grandes mentes dedicaram suas vidas a desvendar os segredos por trás do nosso sistema nervoso. Hoje, vamos explorar essa jornada incrível, desde os antigos egípcios até os avanços tecnológicos que nos permitem mapear cada detalhe de nossos neurônios. Fique conosco para uma viagem fascinante pelo tempo, descobrindo como a neurociência se transformou em uma das ciências mais complexas e fascinantes da atualidade. As raízes da neurociência na Antiguidade e Idade Média. Egito Antigo, uma visão arcaica do cérebro, 3000 a.C. Nos tempos do Egito Antigo, os registros de práticas médicas mostram que os egípcios já tinham algum conhecimento sobre o cérebro, embora não considerassem tão importante quanto o coração. Durante o processo de mumificação, enquanto os órgãos vitais eram cuidadosamente preservados, o cérebro era descartado. Eles acreditavam que o coração era o verdadeiro centro do pensamento, das emoções e da alma, razão pela qual ele era o único órgão deixado no corpo dos mortos. Curiosamente, isso refletia uma visão espiritual da vida, onde o intelecto e a emoção eram conectados ao centro do corpo, o coração. Grécia Antiga, o conflito de ideias entre Hipócrates e Aristóteles, 400 a.C. Avançando para a Grécia Antiga, um dos grandes marcos foi a divergência de pensamentos entre Hipócrates e Aristóteles. Hipócrates, considerado o pai da medicina, foi um dos primeiros a desafiar a visão egípcia, sugerindo que o cérebro era, de fato, o centro do intelecto e das emoções. Ele acreditava que as convulsões, por exemplo, eram causadas por problemas cerebrais, não cardíacos. No entanto, Aristóteles, um dos maiores filósofos da época, discordava. Para ele, o coração era o principal órgão responsável pelas emoções e pensamentos, enquanto o cérebro servia apenas para resfriar o sangue aquecido pelo coração. Essa disputa filosófica dominou o pensamento médico por séculos. O renascimento da ciência, século XVII. A Revolução Cartesiana e o dualismo mente-corpo. O século XVII foi um período de revolução intelectual, marcado pelo trabalho de René Descartes. Ele propôs o conceito de dualismo mente-corpo, sugerindo que a mente e o corpo eram entidades separadas, mas que interagiam entre si. Descartes acreditava que o cérebro funcionava como uma máquina, comparando a um complexo sistema de engrenagens que controlavam o corpo. Ele introduziu a ideia de que os reflexos eram respostas automáticas do corpo, pavimentando o caminho para o estudo das funções cerebrais e, posteriormente, para a neurociência moderna. O início da exploração do sistema nervoso. Durante essa época, também surgiram os primeiros estudos anatômicos mais detalhados. Andreas Vesalius, um anatomista flamengo, foi um dos pioneiros na dissecação de corpos humanos, revelando a complexidade do sistema nervoso. Seus trabalhos abriram portas para a neuroanatomia, permitindo que os cientistas começassem a mapear o cérebro e os nervos. Fundação da neurociência moderna, século XIX. Franz Gall e a frenologia, um passo controverso. O século XIX foi um divisor de águas para o estudo do cérebro. Franz Joseph Gall, um médico austríaco, introduziu a frenologia, a teoria de que o formato do crânio poderia revelar traços de personalidade e habilidades cognitivas. Embora essa ideia tenha sido amplamente desacreditada posteriormente, a frenologia impulsionou o interesse em estudar diferentes áreas do cérebro, levando a investigações mais precisas sobre as funções cerebrais. Paul Broca e a localização das funções cerebrais. Em 1861, Paul Broca fez uma descoberta revolucionária ao examinar um paciente que, apesar de entender a linguagem, não conseguia falar. Após sua morte, Broca encontrou uma lesão em uma área específica do cérebro, agora conhecida como área de Broca, essencial para a produção da fala. Esse achado foi um marco para a neurociência, demonstrando que diferentes regiões do cérebro têm funções específicas. Ramon Y. Cajal e a doutrina do neurônio. No final do século XIX, Santiago Ramon Y. Cajal e Camilo Golgi, através de técnicas inovadoras de coloração, revelaram a estrutura das células nervosas. Ramon Y. Cajal, em particular, propôs a doutrina do neurônio, a teoria de que o cérebro é composto por unidades celulares individuais, os neurônios, que se comunicam entre si, estabelecendo a base para a neurociência moderna. O século XX e a consolidação da neurociência. A era das descobertas tecnológicas.
Com a chegada do século XX, a neurociência se consolidou como uma disciplina científica robusta, graças ao desenvolvimento de novas tecnologias, como a eletroencefalografia, EEG, e, posteriormente, a ressonância magnética, RM. Essas inovações permitiram que os cientistas visualizassem o cérebro em ação, estudando desde respostas simples a estímulos até processos complexos como memória, emoções e consciência. A Sociedade para a Neurociência, 1969. Em 1969, a fundação da Society for Neuroscience marcou um novo capítulo na história da neurociência. Essa organização, que começou com menos de 1.000 membros, agora conta com dezenas de milhares de neurocientistas em todo o mundo, todos empenhados em desvendar os mistérios do cérebro humano. Ao longo dos milênios, nossa compreensão do cérebro evoluiu de suposições baseadas em crenças religiosas e filosóficas para uma ciência detalhada e empírica. A neurociência moderna continua a expandir nossos horizontes, revelando a complexidade do que significa ser humano. E, se chegamos até aqui, imagine o que o futuro nos reserva, desde avanços em tratamentos para doenças neurológicas até a possibilidade de entender a própria natureza da consciência. Gostou desse mergulho na história da neurociência? Quer saber mais sobre como o nosso cérebro molda nossas vidas? Então se inscreva no canal NeuroInsight, o poder da mente, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe seu comentário abaixo sobre qual descoberta mais te surpreendeu e sugira novos temas para explorarmos juntos. Afinal, o poder da mente está em constante descoberta.